Bom, o Luca Bassani, ele está muito próximo do conflito. Inclusive, ele tem informação, já posso chamar ele? Já está disponível? Ele está na Romênia, inclusive o presidente francês, Emmanuel Macron, conversou hoje por telefone com o presidente russo, Vladimir Putin. E aí, ô Luca, qual é a tradução que nós temos desta conversa? Foi uma conversa positiva? Aponta para um cessar-fogo? Bom, William, a notícia não é positiva. Um assessor da presidência da República da França disse que o presidente Macron falou para o presidente Putin que ele está mentindo a si mesmo, que todas essas medidas vão fazer com que a Rússia se isole ainda mais e que as sanções durem por muito tempo. Putin não respondeu positivamente e disse que está disposto a desmilitarizar e desnazificar a Ucrânia. Essas justificativas que nós vimos muitas vezes surgindo no cenário internacional por parte tanto do presidente Putin quanto do ministro Lavrov nas últimas semanas, que tentam justificar essa invasão na Ucrânia. Mas ainda estamos na expectativa dos resultados dessa segunda rodada de conversas que está acontecendo agora na Bielorrússia entre ambas as partes, né? Eu acho que um dos ministros, um dos assessores, o Podolyak, ele começou a colocar as condições, né, armistício, cessar-fogo imediato e a abertura de um corredor humanitário. Vamos ver se os russos têm também as suas condições aceitas pela parte dos ucranianos, mas não há muito otimismo, para ser bem sincero, por parte dos europeus nessa quinta-feira. Bom, o Felipe Bueno, você está me ouvindo agora aí? O Felipe Bueno está aqui nos estúdios da Jovem Pan, na Avenida Paulista. Eu vou pedir para você testar o seu microfone, só para a gente saber se já está ok. Está funcionando aí, ok? Bom, vamos lá. Felipe, essa informação que agora nós recebemos agora do Luca Bassani, ele que está perto... Qual é o nome da cidade que você está, Luca? Estou chama Targu Muresh, é uma cidade que está próxima da fronteira ao sul da Ucrânia, né? Muitas pessoas têm vindo da região de Chernivtsi, da Ucrânia, diretamente para cá ou para Cluj, que são duas cidades grandes na região da Transilvânia, no norte da Romênia, por serem centros bastante populosos. Obviamente que aqui há melhores condições, então os trens vêm praticamente diretamente para cá, muitos refugiados sendo recebidos pela Romênia nesses últimos dias, nessa última semana de conflitos. Bom, a gente viu então o Luca falando sobre essa tentativa do Macron de conversar com Putin e essa informação que é desanimadora, né, o Felipe Bueno? Sem dúvida nenhuma. William, Luca, boa tarde para vocês, para todo mundo que está participando dessa cobertura especial da Jovem Pan News, todo mundo que está nos acompanhando também. Eu somo essa notícia desalentadora trazida pelo Luca a outra, né, que veio um pouco antes, que para mim foi um dos símbolos de que nós estamos indo para um caminho cuja volta vai custar muito em termos de vidas. O presidente da França, o governo da França, recomendando que cidadãos franceses deixem a Rússia. Esse tipo de aviso não se dá de graça, não se dá como blefe, não se dá como uma carta baixa, né, na discussão, na mesa de negociação, na mesa de jogo. Então, isso me preocupa muito, né? O Luca está numa região belíssima da Europa, né, do centro para o leste, uma região belíssima e historicamente, infelizmente, muito devastada por inúmeras guerras, né, por inúmeros desenhos de caneta que líderes europeus fizeram sem considerar os inúmeros povos que se reúnem na Europa há milênios, né? Não vou nem falar há séculos, né? Mas é uma questão de milênios, né? E a Europa continua avaliando muito mal as consequências de autocratas e ditadores, dos atos de autocratas e ditadores. Eu tenho insistido na questão da Segunda Guerra Mundial, de Hitler em 1938, eu tenho insistido também na questão da Iugoslávia, que talvez soe mais fresca na memória de pessoas um pouco mais novas, mas mais uma vez nós estamos vendo uma tentativa de negociação com alguém que não quer negociar sem ir embora, sem voltar para Moscou com algo grande debaixo do braço, né? Então, esses pedidos que você trouxe, William, de motivos não, né? De critérios para que as negociações comecem do lado da Ucrânia, são humanitariamente absolutamente indispensáveis, inquestionáveis. Mas será que o outro lado aceita esse tipo de negociação? Até agora tem mostrado que, infelizmente, para nós, não aceita. Agora, Miguel Daoud, que está com a gente também de forma remota. Miguel, encarando a realidade dos fatos, apesar da resistência por parte do Zelensky,
nós temos que admitir que a Rússia tem um poder bélico muito superior e está avançando e, pelo jeito, não vai desistir desta ofensiva. A melhor saída para o fim da guerra seria baixar as armas na Ucrânia, o governo ucraniano se render à pressão russa e depois brigar nos tribunais internacionais? Eu acho que não, William. Boa tarde a você, boa tarde a todos. Bom, vamos fazer uma análise bem pragmática dessa situação, né? O Putin, ele está sofrendo de uma síndrome, que é a síndrome da presunção, né? Que é aquela doença do poder. Então ninguém vai parar Putin, ninguém vai parar. Ele vai tomar a Ucrânia, né? Agora, bom, mas aí o que vai acontecer? Bom, ele vai tomar a Ucrânia, vai ter que estruturar o país contra a vontade do povo. Isto é o primeiro ponto. O segundo ponto é que a oligarquia russa não mais está aceitando essa posição dele, porque a oligarquia russa, que se juntou ao poder para dar poder para o Putin e ganhar dinheiro do sistema russo pela corrupção, ela está começando a ser asfixiada. Então vai chegar um momento em que Putin toma a Ucrânia, e aí, como é que nós vamos fazer? Vai continuar a asfixia? Os oligarcas russos vão continuar sem o dinheiro que eles ganharam nesse tempo todo? A Rússia já teve 50% das suas reservas sequestradas. Ela está numa situação em que não é só o povo russo que está se revoltando contra Putin, é a humanidade que está se revoltando contra Putin, porque é uma atrocidade, né? O Felipe Bueno colocou a questão de Hitler, é a mesma doença, porque Hitler, quando ele começou com essas posições, disseram para ele, não, vamos deixar, não vai acontecer, e a gente viu no que deu. Então, quando a gente vê a união mundial em torno de Putin, é exatamente a memória do que aconteceu na Segunda Guerra, que não pode deixar. Mas aí como é que vai fazer? A Europa não está preocupada com o gás, com o petróleo, os Estados Unidos também não estão preocupados com tudo isso. O que eles estão preocupados é de serem lenientes e permitir que Putin, né, avance além da Ucrânia. E ele tem que sair do poder. E ele tem duas formas de sair do poder, né? Ou ele toma conta ali, não vai conseguir ordenar. O segundo ponto é que a oligarquia russa vai forçar para que ele saia, porque não vai conviver com essas sanções por muito tempo. Então é uma situação muito difícil. E com relação, né, às pessoas que estão saindo da Rússia, qual é a ideia? É que elas voltem. Porque a negociação é evidente que ela vai ficar mais fácil a partir do momento em que o Putin estiver instalado na Ucrânia. Aí você diz, tá bom, então vamos negociar, eu tiro as sanções, você não entra no poder da Rússia, a população volta, né? Quer dizer, é a lógica que ele vai tentar fazer. Agora, porque ele não tem saída, William, ele não tem saída. Se você não segurar esse líder mundial que sofre dessa doença, ele vai avançar, ele vai querer outros países. Então, eu acho que esse momento, apesar de ser um momento que nos entristece pela situação da Ucrânia, pelos mortos que estão consequências dessa guerra, eu acho que a saída está exatamente no momento em que você começa a asfixiar a Rússia e aí você acaba tendo uma situação de melhora. Eu vejo que isso pode acontecer dentro dos próximos 20 dias, né? Já se vai começar a pressão, a China já está pedindo para ele também parar com isso, porque a China vai sofrer as consequências da economia mundial. Então a gente vive um momento muito delicado, né? Muito delicado, porque Putin não tem razão do que ele está fazendo. Ele está cometendo crime contra a humanidade, quando ele mata civis, quando ele lança a bomba em qualquer lugar, quando você joga 1 milhão de ucranianos para fora do seu país, com medo, né, desta guerra. Então, evidentemente que a gente não pode ter meio termo, achar que isso eu vou ficar neutro. Não existe neutralidade, existe posição.
Porque tem hora na vida que é preferível você ficar vermelho em 5 minutos do que amarelar para o resto da vida. Então, precisa tomar muito cuidado, porque a situação está grávida, né? Eu estava ouvindo aí o Sami falar do dólar. Quer dizer, o dólar está valorizando porque o Brasil tem a maior taxa de juros do mundo e é um paraíso dos especuladores. Sim. É um paraíso dos especuladores, William. Então, vamos tomar muito cuidado com os nossos posicionamentos. Eu acho que tem sim que ter uma força para parar com isso, porque isso pode levar a humanidade ou os países para uma situação mais difícil do que já temos. A hora certa. Não, imagina. A hora certa são 12 horas e 28 minutos. Daúde, eu vou até falar com o Luca Bassani, porque em função dessa expectativa, Bassani, de Putin continuar avançando por toda a Europa, eu não sei se esse é o sentimento do europeu, porque, por exemplo, a Moldávia preparou para se defender após justamente essa movimentação da Rússia. Inclusive, o embaixador da Moldávia nos Estados Unidos, ele falou ontem sobre se preparar, né, ou se preparar para defender as suas fronteiras com a Rússia ou Bielorrússia invadirem a ex-república soviética. Existe realmente essa preocupação em toda a Europa de Putin não parar na Ucrânia? Olha, eu vou começar primeiro falando do caso específico da Moldávia e depois eu chego para o resto da Europa. A Moldávia tem o perfil de um país a ser invadido pela Rússia, pelo que você mesmo falou, uma ex-república soviética, também é um país que tem uma minoria étnica russa que vive na região fronteiriça com a Ucrânia, inclusive a Transnistria. Eu já estive tanto na Moldávia em si quanto na Transnistria e é algo realmente de outro mundo. A Transnistria utiliza as insígnias soviéticas como se nunca tivesse caído o muro de Berlim, né? Como se nunca tivesse acontecido a transição da União Soviética, o colapso da União Soviética. Então, tem esse perfil, mas o aspecto econômico, que também é algo muito relevante para uma guerra, a Moldávia não tem interesse nenhum. É um país muito pobre, o país mais pobre da Europa, per capita, não tem muitos recursos naturais, não tem acesso ao Mar Negro, ele é um enclave, digamos assim, é um pedaço de terra entre a Romênia e a Ucrânia atualmente, não representa grande coisa em relação a recursos minerais ou até mesmo a agricultura. A Ucrânia, por outro lado, é o maior país, unicamente europeu, com vários minérios como o níquel, o potássio, a gente sabe, produz vários fertilizantes, também produz grãos, cereais importantes para todo o mundo, além de ter uma população muito grande, ter uma economia emergente, tem crescido bastante, principalmente depois da revolução de Maidan, Euromaidan 2014. Então eu acredito que a Moldávia não tenha essa necessidade inicial, mas não é descartada a possibilidade. No que diz respeito ao resto da Europa, sim, há uma preocupação, principalmente nos países bálticos, né? Estônia, Letônia e Lituânia, que eram antigas repúblicas soviéticas e se integraram rapidamente à União Europeia e à OTAN. Então, o que preocupa é caso ele venha a invadir ou queira, pelo menos, anexar ou agredir um desses países que antigamente estavam sob sua égide e hoje fazem parte da OTAN, isso significa que o artigo 4 da OTAN entra em vigor, com ataque a um é um ataque a todos, e podemos chegar em uma guerra nuclear, uma guerra de proporção mundial. Esse é exatamente o medo, que ele invada essas regiões, por menores que sejam, ou por menor significância Bassani, que elas atenção. tenham do aspecto econômico. A hora certa para receber toda a rede são 12 horas e 31 minutos. Nós estamos com o Luca Bassani falando exatamente sobre a tensão na Europa e o medo dos outros países desse avanço das tropas russas ou desta possibilidade. Bassani. Desculpe, às vezes eu me alongo, mas só dizendo que exatamente o medo é que ele chegue perto de um país da OTAN e os outros sejam obrigados a entrar num conflito militar contra a Rússia, e isso significaria um colapso total, poderia significar uma guerra nuclear, uma guerra a nível mundial, e ninguém quer isso. É exatamente isso que o professor Daúde falou, é uma preocupação de parar esse autocrata com vontades imperialistas enquanto ainda há tempo, porque depois podemos chegar a repetir erros do passado, a ver pedaços da história se repetindo que foram muito destrutivos. Mas existe uma coisa no mundo da violência, né, que eu cobri durante muito tempo, sabe, Felipe Bueno, que fala o seguinte: não comece aquilo que você não pode terminar. Então, se a gente for entrar nessa corrida, né, de fogo contra fogo,
Aonde nós vamos parar? É possível prever isso? Você está certíssimo nessa ponderação, William. Isso vale para uma disputa de território em qualquer enclave, no Rio de Janeiro, por exemplo, que é uma área que você conhece muito bem, vale mais ainda para qualquer região no Oriente Médio ou na Europa, que é o objeto da nossa discussão agora. Agora, isso depende muito também de você saber analisar, e aí vale também o papel das inteligências ocidentais, inteligência dos Estados Unidos, inteligência da OTAN, inteligência britânica, francesa, alemã, enfim, né, de analisar exatamente quem é que está do outro lado das negociações, ou no caso das aspas negociações, porque na verdade nós não estamos negociando, né? A gente tem abordado muito a questão moral, a questão psíquica de uma pessoa como Putin, né? Como o Daoud citou, né, a gente faz essa comparação, é claro que com aspas e também com respeitando as diferenças, mas não dá para fugir da comparação com Hitler, que foi, digamos assim, o erro mais recente de avaliação do Ocidente com relação a uma tragédia que estava se anunciando ainda na época em que a discussão era em torno dos Sudetos, da área dos Sudetos da Tchecoslováquia. Bem, o que eu quero dizer com isso? Você vai chegar a um ponto que os manuais de guerra, os manuais de bom senso, os manuais de ponderação vão chegar às últimas páginas e você ainda não sabe, você vai ter aquela margem de dúvida com relação àquela pessoa que tem o dedo apontando para o botão vermelho. Será que essa pessoa, que esse governo vai iniciar uma discussão, uma guerra no âmbito nuclear? Porque aí não tem mais volta. Aí William, é você se subjugar, você aceitar essa subjugação ou você reagir. E aí eu concordo plenamente com você. Aí não tem por onde parar. A Primeira Guerra mostrou isso, a Segunda Guerra mostrou isso, outras tantas guerras mostraram isso e mostram até hoje, né? Porque a gente tem muitos conflitos locais que fugiram do noticiário atualmente por causa, e tem razão de ser, né, por causa disso que está acontecendo na Europa. Então, vamos lá. Luca Bassani, falando sobre o manual de guerra ou dentro da análise doutrinária dos procedimentos de um teatro de guerra, como nós estamos acompanhando dentro da Ucrânia. Nós tínhamos uma previsão feita por alguns especialistas dentro dessa área que fala o seguinte: os russos conquistam Kiev nos próximos 5-10 dias, rompendo a resistência ucraniana, mas para isso as tropas russas terão que usar meios militares cada vez mais violentos. Há sinais de que a artilharia russa já está empregando bombas de fragmentação. Isso tudo no campo da projeção. Caso ocorra esse cenário, o ponto mais crítico será o destino do presidente Zelensky, uma vez que o objetivo final russo é ocupar a capital e depor o governo ucraniano. A grande incerteza nesse caso é a reação que será tomada pelos países da OTAN na fase seguinte, principalmente se o presidente não sobreviver. A maior preocupação é o ataque à integridade física do Zelensky. Luca Bassani. Olha, William, o presidente Zelensky, obviamente, por representar ideais contrários ao Putin, é um alvo, não só ele, como a sua família e seus ministros. Eu acredito que num cenário trágico desse, em que ele seja capturado e morto, o problema da Rússia não vai ser nem, primeiramente, a resposta do Ocidente e das outras nações do mundo, que será também muito forte, mas será a própria resposta dos ucranianos. Eles não vão aceitar um governo fantoche pró-Rússia nunca mais. Isso ficou muito claro na Revolução de Maidan, em final de 2013, começo de 2014, que o povo ucraniano quer se distanciar da Rússia, quer deixar essa posição de coadjuvante nas relações mundiais, sempre seguindo o que a Rússia fala, mais ou menos o que faz a Bielorrússia hoje em dia, e querem um futuro próprio, independente, europeu. Nós sabemos que a União Europeia tem várias falhas, nós sabemos que o Ocidente está longe de ser o ideal, mas é melhor do que uma sociedade autocrata e super violenta na questão das liberdades individuais, como é a Rússia. E eu acho que isso vai ser fundamental. Por mais que eles consigam derrubar o governo e instalar um novo regime pró-Rússia, vai ser muito difícil o povo acatar isso. Por isso que alguns analistas falam que, caso isso aconteça, o cenário de uma possível guerra civil ou de insubordinação ou de mais conflitos internos vai ser
é realmente muito grande, porque vai ter que ser aplicada a violência, já que as pessoas que se acostumaram a poder se manifestar livremente nos últimos 5, 8 anos não poderão mais caso seja um governo pró-Rússia. Então, esse cenário do futuro é bastante complicado. Obviamente que o certo seria o presidente Zelensky continuar sendo presidente, afinal foi democraticamente eleito. Não estamos aqui julgando a sua competência ou não, suas ideologias ou não, mas foi eleito pelo seu povo, pela sua Constituição, deve cumprir o seu mandato e nenhum outro país tem o direito de tirar o presidente alheio e muito menos executá-lo. Então esse é um cenário muito trágico e obviamente que a gente espera que não só o presidente Zelensky sobreviva e a grande parte da população ucraniana, mas que a democracia ucraniana consigam sobreviver a esse ataque uma vez que tudo isso passe.